vamos lá, dando sequência. Área de conhecimento de gerenciamento dos riscos, processo 5, planejar. Olha só que interessante, né? Pareceu um planejar que vem quase no final da ordem dos processos de uma área, né? Geralmente o planejar vem lá no número 1, né? Só que tem um aspecto muito interessante aqui nesse planejar. É um aspecto muito importante. Vamos lá, vamos entender. Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolver. Porque em outras palavras, pessoal, até agora eu identifiquei os riscos, certo? Identifiquei. O que ele está pedindo aqui é que com os riscos mapeados, eu desenvolva alternativas para, se o risco for negativo, minimizar que esse risco ocorra, mitigar esse risco, ou se o risco for positivo, que eu desenvolva alternativas para que o risco ocorra, para maximizar. Então, planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral aos riscos. Exemplo para vocês. Olha, Marcos, meu chefe vai perguntar, o que você vai fazer se o servidor atrasar? A minha estratégia, chefe, é alocar um servidor. Mas, Marcos, o que você vai fazer se os profissionais júniores forem ruins? No máximo em 20 dias, eu vou ter um diagnóstico. Se não, eu troco. Tudo bem, chefe? Você topa, chefe? Porque eu tenho que combinar, chefe. Eu vou alocar um servidor. Chefe, eu vou mandar os júniores embora. Tudo bem? Porque eu estou desenvolvendo alternativas e estratégias e eu acordo essas ações através do plano, através das respostas, para lidar com os riscos em geral e também tratar os riscos individuais. O principal benefício desse processo é que identifica formas apropriadas de abordar o risco geral e os riscos individuais do projeto. Esse processo também aloca recursos e adiciona atividades em documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto conforme necessário. As respostas efetivas e apropriadas aos riscos podem minimizar, ameaças individuais e maximizar oportunidades individuais e reduzir a exposição geral do risco. Respostas inadequadas aos riscos podem ter efeito inverso. Depois de os riscos terem sido identificados, analisados, qualitativa e quantitativa, e priorizados, planos devem ser desenvolvidos pelo responsável, ou seja, nós, indicando para a resolução, o que nós vamos fazer para diminuir o risco negativo ou para aumentar o potencial do risco positivo. Que a equipe do projeto considere ser suficientemente importante pela ameaça que represente para os objetivos do projeto ou pela oportunidade que ofereça. O gerente do projeto também deveria analisar como responder apropriadamente ao nível atual do risco geral do projeto. Olha só, hein? Entra todo mundo que a gente conhece. E de novo, chamo todo mundo aqui, para me ajudar, pessoal, a preencher, cadê essas duas colunas aqui, Esse processo que nós estamos agora, planejar o gerenciamento, planejar as respostas aos riscos, nada mais, nada menos que eu atualizar estas duas colunas. A pergunta, na verdade, é o seguinte, eu tenho um risco aqui, que é atraso das máquinas. Pergunta, o que eu vou fazer para evitar mitigação? O que eu vou fazer para evitar que essas máquinas atrasem? E depois a segunda pergunta, pessoal, se as máquinas atrasarem, o que eu vou fazer? Turma, basicamente são essas duas coisas nesse processo. Planejar respostas. Tá bom, Marcos, beleza, entendi. Você mapeou os riscos, beleza. Agora, o que você vai fazer? Desenvolver alternativas, estratégias, acordar ações com as partes interessadas, por exemplo,
risco mais externo, uma ação mais externa. Ó, para reduzir a exposição geral, ok? Ou para aumentar a oportunidade. Turma, nada mais, nada menos do que eu trabalhar com essas duas. Trabalhar com essas duas. Cadê aqui? Deixa eu ver. Trabalhar com essas duas colunas, basicamente. Ó. É isso. Essas duas colunas aqui. Vou colocar uma corzinha diferente. Tá, pronto, vai. Ó. Marcos, seu gerente de projeto tá, o que você vai fazer para evitar que esse servidor... Ó, fazer acompanhamento diário, follow-up com o fornecedor para garantir as entregas das máquinas até 3 dias antes das instalações. Follow-up, eu vou todo dia, ó, alto risco, priorização. Não pode atrasar, alto risco, alto risco, alto risco, impacto alto. Todo dia, mandar e-mail, ligar, acompanhar. Ah, tá importando? Me dá o link para me acompanhar a importação pelo site da Receita. Cadê? Ó, monitorar, mitigar, evitar. E se atrasar? Sugerir cancelamento sugerir cancelamento das instalações e escalar assunto para a diretoria. Isso, se por acaso, é uma estratégia, se por acaso eu não tiver alçada para fazer nada. Mas eu posso aqui solicitar a locação das máquinas junto ao fornecedor B imediatamente, alguma coisa assim, não sei. Eu só sei que eu tenho que ter planos, eu tenho que ter respostas. A pergunta é, existem duas perguntas aqui. O que você vai fazer para que isso não ocorra, ou para que minimize isso, e o que você vai fazer caso ocorra? Marcos, o que você vai fazer para melhorar a oportunidade desses programadores júniores bons produzirem mais? E o que você vai fazer caso eles não produzam mais? Então, pessoal, eu tenho que ter essas respostas aqui, ó. Ou seja, nada mais, nada menos que esse processo aqui é isso. É isso. Reparem que engraçado, né, que nesse processo não tem saída positiva meio que nenhuma, né? Caso eu não tenha nada de respostas, eu tenho solicitações de mudança. Eu acho que ficou muito estranha essa estrutura para mim aqui no PMBOK 6, mas beleza. Opa, deixa eu voltar. Porque qual é a saída desse processo? Solicitações de mudança, mas e se não tiver tudo ok? Morre aqui o processo. Esse é um daqueles processos que meio que a saída morre órfão, né? Não tem nenhuma saidinha, olha, continua o projeto, toca firme, nada. Ele está falando que dependendo do que eu planejei, eu tenho que mexer em alguma coisa no projeto, tenho que mexer em alguma coisa no cronograma. Olha, ele me coloca tudo, ficou bem pesadão aqui, pessoal. Dependendo do que eu planejei, talvez eu tenha que mexer em alguma coisa no projeto. Nós vamos ver daqui a pouquinho que existem várias estratégias de respostas a riscos, ok? Várias estratégias. Uma delas, por exemplo, é a transferência. Então, talvez eu transferir o meu problema para uma seguradora vai me custar mais caro. Se vai me custar mais caro, eu tenho que mudar o plano de gerenciamento de custos. Tem uma outra estratégia a riscos chamada evitar. Olha, eu não quero mais essa entrega no projeto então, eu prefiro não... Marcos, você vai comprar um carro, só que os bancos de couro branco que você quer vai demorar 1 mês, eu acho, isso se vier. Não, deixa, eu não quero mais bancos de couro branco. Então eu vou na minha linha de base do carro e excluo bancos de couro branco. Então, dependendo das estratégias de respostas aos riscos, eu posso ter que mudar o planejamento, ok? Dependendo. Ou não. Se tiver tudo ok, tranquilo para mim, vida que segue. Ok? Vida que segue. Tudo bem, pessoal? Entenderam o que ele está falando aqui? É isso. Isso. Esse processo, até esse ponto, eu preciso disso. Dependendo do que eu responder aqui, eu vou lá e altero alguma documentação, algum planejamento, alguma premissa
premissa. Poxa, Marcos, um fornecedor que a gente precisa não tem disponibilidade agora para entregar, só daqui 90 dias, vai atrasar o projeto. Tá bom. Já que vocês fazem questão desse fornecedor, então eu vou alterar algumas premissas, vou alterar alguns planejamentos, vou alterar cronograma e vocês vão validar. Isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer. Tudo bem, pessoal? Tranquilo por enquanto. O que esse cara faz? Planejar as respostas aos riscos. Ó, chamo todo mundo para participar, né? Ó, olha lá, estratégias para ameaças, estratégias para oportunidade. Estratégia para ameaça. Olha, estratégia é monitorar o servidor, é monitorar o fornecedor. Ele falou que estava importando. Cadê o link para me acompanhar a importação? Todo o translado dos equipamentos, cadê? Eu pedi para alguém da infra monitorar um call. Toda manhã, todo dia às 10 horas da manhã tem um call com o meu fornecedor. Com o meu fornecedor e com a diretoria do meu fornecedor. Ou seja, eu vou envolver a diretoria para que eles estejam cientes que não pode pisar na bola comigo nessas entregas. Tudo bem, turma? Dúvidas, curiosidades, perguntas? Olha lá. Entra plano, documentos, fatores ambientais. Olha lá, entra aquela calhamaço de coisas. Ó, deixa eu aproveitar aqui uma coisa interessante aqui para a gente fazer. Aqui eu gostaria de ver um negocinho com vocês. Existem estratégias para ameaças, oportunidades e riscos. Basicamente elas são as mesmas. Escalar, prevenir, transferir, mitigar, aceitar, explorar, compartilhar, melhorar. Por exemplo, explorar, melhorar, compartilhar são exemplos de estratégias a riscos positivos, ok? Riscos positivos. Por exemplo, eu vou explorar esses programadores aqui e vou melhorar a competência deles. Olha que interessante. Eu vou dividir o risco com algum parceiro. Ou o parceiro diz o seguinte: Marcos, se atrasar, eu divido o prejuízo do aluguel das máquinas com você. Aí, aqui, eu posso inclusive, pessoal, vir aqui, ó. Opa, não é isso. Eu posso inclusive vir aqui, colocar chamado estratégia. Por exemplo, aqui, uma estratégia é mitigação, certo? Mas e se der muito problema nisso aqui, eu vou escalar. Ou seja, a minha estratégia aqui é passar isso para a diretoria. Aqui, deixa eu ver aqui que risco é esse. Falta de capacitação técnica para suporte. Isso aqui, deixa eu ver que risco, que estratégia que eu adotaria. Falta de capacidade técnica. Eu posso mitigar. Então, mitigar é um termo que se usa, mitigar, aonde eu vou, deixa eu ver aqui, dar treinamentos, ministrar treinamentos, realizar treinamentos para a equipe. Isso é uma estratégia de mitigação, ok? O que mais eu tenho lá? Prevenir. Transferir, é uma legal. Transferir, deixa eu ver uma coisinha aqui, não tem nenhum caso, mas, por exemplo, posso transferir, deixa eu ver aqui, programador júnior, indisponibilidade da equipe interna. Indisponibilidade da equipe interna, eu vou fazer o seguinte, eu vou escalar. Se der algum problema da equipe interna, eu vou escalar isso para a chefia. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Falta de aprovação do plano de mitigação. Não, isso aqui tá. Inventário de aplicações, incompatibilidades de aplicações. Infraestrutura física de instalação de máquinas. Deixa eu ver. Máquinas sem servidores instalados. Falta de helpdesk específico. Falta de helpdesk específico. Eu vou contratar uma empresa de helpdesk. E aí eu transfiro, uma estratégia de transfiro os riscos para essa empresa.
Pronto, não está comigo mais. Vocês querem ver uma outra interessante? Deixa eu ver. Incompatibilidade das aplicações na plataforma. E se der incompatibilidade? Paciência. Vamos ter que tocar o projeto assim mesmo. Ó, eu tenho uma estratégia chamada... Opa. Oh, não. Aqui não é isso, é transferir. Ó, eu tenho... Como que é? Desculpa. Infraestrutura física, incompatibilidade das aplicações na plataforma. Paciência, seja o que Deus quiser. Aceitar. Ou seja, pessoal, são estratégias que depois eu posso filtrar a minha matriz por quais riscos eu estou escalando. Tipo assim, ô Marcos, me manda todos os riscos que você acha que vai cair no meu colo, diz o meu chefe, meu patrocinador. Eu venho aqui, pela estratégia que eu vou adotar perante o risco, eu posso mandar isso aqui para ele. Ok? Eu filtro todos de escala, todos que eu estou mitigando, todos que eu estou transferindo. Tudo bem, pessoal? Então são formas de abordagem aos riscos, que eles chamam aqui de estratégia para lidar com ameaça, estratégia para lidar com oportunidade e estratégia para lidar com contingência, risco geral. Ok? Então eu posso escalar, eu posso prevenir, posso... Marcos, você está trazendo vários júniores aí, vai dar problema esse projeto. Não, então tá bom. Vamos prevenir e vamos trazer sêniors. Vou transferir para a seguradora ou para a empresa de helpdesk. Vou dar um treinamento para a equipe antes. Vou rezar, seja o que Deus quiser. Ok? Escalar a mesma coisa. Explorar riscos positivos. Não, me manda esses júniores aqui que eles são bons. Compartilhar. Vou compartilhar um profissional de uma área com a outra, que ele é muito bom. Melhorar. Os júniores são bons. Vamos dar treinamento, vamos dar coach para os júniores. Tudo bem, pessoal? Aqui volta tudo, ó, estratégias para o risco geral, mesma coisa, prevenir, explorar, transferir e compartilhar, mitigar, melhorar e aceitar. Tá bom? São estratégias de abordagem de respostas a riscos. Geralmente eu uso para fazer uma estruturação, para fazer uma categorização das estratégias. Tudo bem? Isso vai lá na matriz. Olha lá, na saída lá, solicitações de mudanças, caso realmente eu precise fazer alguma adequação. Dúvidas, pessoal? Perguntas, curiosidades, observações? Entenderam o principal objetivo aqui? Claro mesmo? Cadê? Ó. Beleza? Deixa eu olhar o chat aqui, se tem algum comentário, observação, pergunta no chat. Por enquanto não, né? Muito bem, então. Excelente. Então, aqui atualizando, olha, tá bem completinho aqui, né? Bem estruturada a nossa matriz. Na verdade, é um registro de risco que nasceu lá atrás. Eu costumo dizer o seguinte, em geral, a gente tem basicamente 2 documentos, né? Dentro de todo o processo de gerenciamento de riscos. 2 documentos. Nós temos o DOC lá, que é o plano, e dali para frente, todos os processos eles vêm evoluindo dentro da matriz de riscos. Porque eu começo com identificar riscos, que é o 11.2, criando apenas isso. Mas à medida que eu vou evoluindo nos outros processos, eu vou atualizando a documentação do registro dos riscos. Então basicamente são 2, eu sempre enxergo 2. Plano de gerenciamento de riscos, como é que eu conduzo, como é que eu monto, e a própria matriz, que ela é incrementada à medida que nós avançamos dentro dos riscos, dentro da matriz de risco. Ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha por enquanto. Não? Excelente, então. Então aqui nós vamos encerrar esse processo planejar respostas aos riscos. Vamos em frente agora, mais 2 processinhos apenas antes de entrarmos nos exercícios.